Mas eu acho que em 95 teve uma história engraçada, que já foi meio que contada aqui pelo Gonçalves. O penteado novo, ele e o Maurício. Ah, sim, as tranças, né? As tranças. Ele disse que ficou 11 horas, não foi 11 isso? horas no fazendo o cabelo. Não te levaram, não? Cara, olha, o Gonçalves e o Pantera também, porque o Pantera depois entrou no embalo do Gonçalves das trancinhas, dos negocinhos, dos cachinhos. Cara, esses caras pareciam uma madame na frente do espelho, cara. Os caras tomavam banho, ficavam naquela resenha, cafezinho, depois tinha um creme lá pra passar nas trancinhas, nos negócios, cara. E a gente louco pra ir embora pro hotel ou pra casa e tinha que esperar os caras. Então, assim, o Gonçalves e o Pantera, por uma época, sofreram também na mão da gente, cara. Esse negócio de bullying, na nossa época não tinha, não. Porque a gente fazia cada uma com eles no vestiário por conta do cabelo deles, que eles achavam que estavam bem. Mas, na verdade, quando eles tiraram aquele cabelo e ficaram com o cabelo baixinho, ficou muito melhor, vamos combinar entre a gente aqui, né? Eles tinham um apelido interno? Tinha, o Gonçalves era o Predador. É mesmo, pior que parece. O Predador do filme lá, cara, ele ficava bravo com a gente, O Maurício... Eu tinha uns 50, eu era Scarface, Chuck, cara de lombada, tudo para minha bochecha, né? Imagina. O Maurício tinha, não? E o Gonçalves? O Pantera? O Donizete era o Pantera já, né? O Pantera era o Pantera, não tinha jeito. E o Pantera também, muitas vezes, a gente levava ele mais pro lado cômico, né? Porque ele era a alegria do vestiário. Então, o Pantera era até difícil de tirar um sarro, porque o Pantera já entrava em toda a pilha. O Gonçalves pegava a pilha. Quando a gente chamava de Predador naquela ocasião, ele não gostava, não. Então era mais fácil pegar esses caras, né? Muito bom. E quem era o mais mala do vestiário? Mala do vestiário? Não tinha. Ele que perturbava todo mundo. Não, mala não tinha, não. Na boa. Não tinha um mala, sério. Se tivesse, eu falaria aqui de boa, mas era muita irmandade, é o que eu falei pra vocês. O sarro, quando pegava pra um, pegava mesmo. Todo mundo alugava, entendeu? Então, vamos pegar o Gonçalves. Era o Gonçalves. Às vezes era o Leandro. O Leandro era carequinha também. O Leandro era o Gargamel, pô. Não parecia. Leandro Ávila, né? Leandro Ávila, ele pegava a maior pilha. E a gente embarcava geral, o vestiário abraçava e vamos embora, o Gargamel, vamos almoçar, não sei o que, o Gargamel, chega aí. E o cara ficava maluco, que era todo mundo zoando um só, entendeu? E ainda tinha Iranildo. Não tinha o Iranildo? O Iranildo era o pior deles, né? Porque o Iranildo, ele escutava o Túlio como mais velho e soltava na galera. Sabe? Então ele se sentia protegido pelo Túlio, ele já ia batendo. O Iranildo era o bichinho de goiaba. Ele era a voz do Túlio, é isso? Ele adorava o Túlio. Qual o garoto que estava no Botafogo que todo mundo gostava do Túlio? Imagina o Iranildo, que era o mais jovem, o Túlio chegando, bora comigo. O cara, pra ele, era o melhor início de carreira pra um garoto, é isso. Ter um ídolo do lado que tá toda hora com ele. E o Túlio adorava estar com a molecada. Essa era uma das grandes virtudes do Túlio. Foi o que eu falei aqui. A gente também via esse lado bom dele. A molecada inteira era vidrada nele. Então, quando ele chamava pra treinar, todo mundo queria treinar. E uma coisa que eu vou falar, hein? O Túlio, como atacante, sempre foi um cara, de tão pacato que ele era, Túlio, vamos treinar físico a semana inteira. Beleza. Se fosse eu, mas peraí, por que não treinar físico a semana inteira? Isso não tá certo, Se a gente tem jogo, não. O Túlio, ele não reclamava. Ele não reclamava nem do treino, nem do atraso, nem de nada. Então, era isso que a gente queria que o Túlio, às vezes, tivesse a temperança de filtrar e falar, não, peraí, isso aí não tá legal, né? Então, o Iranildo foi muito importante para ele amadurecer do lado do Túlio, que deu muita moral para ele, até com aquela brincadeira da Brasília Amarela, que a gente tinha uma Mamonas Assassina, o Iranildo vivia escutando a música, foi uma ideia do grupo para sacanear o Iranildo, que saiu muito bem para ele, né? Agora, eu estou aqui pensando, acho que foi o Atirson que veio aqui e revelou que o Romário dava uma gorjeta para o Iranildo cada vez que ele dava um passe para o Romário fazer um gol, alguma coisa. Rolou isso entre ele e o Túlio ou não? Cara, eu não soube disso não na época do Botafogo, tá? Mas que rolava do Túlio ter o Iranildo sempre perto dele, porque o Iranildo era a nossa arma secreta do segundo tempo, né? O Iranildo sempre entrava no segundo tempo para bagunçar com o adversário, desmontar a defesa.
E o Túlio, sem dúvida, do jeito que era malandro, deve ter soprado alguma coisa, Iranildo. Se tiver um golzinho ali, tem o almoço comigo, a janta, porque o Túlio ele era desses, né? Sempre um passo à frente. Final do Brasileiro. Foi na mão grande? Ih, agora os botafoguenses ficaram loucos, hein? E aí eu vou me defender. O primeiro jogo teve lance a favor do Botafogo e o Botafogo foi prejudicado também, né? Sim. Foi pros dois lados. Para mim, ó, falando seriamente, eu sempre respondo a mesma coisa, porque essa pergunta também vem, né? Falando seriamente, o Márcio Rezende de Freitas era o melhor árbitro na ocasião para aquela final. Árbitro FIFA, todos os dois times respeitavam, aliás, todos os outros também. O Márcio era um cara admirado, porque ele tinha um índice de acerto muito maior que o de erros, e todos nós erramos em algum momento. O Márcio cometeu erro naquele jogo que a gente não sabe explicar, mas, obviamente, o Botafogo é prejudicado no primeiro jogo, é beneficiado no segundo e sai campeão. Não tem como você culpar um time, porque não é um apito que alguém do seu time está lá apitando. Claro. É um cara imparcial. O Márcio, depois, para quem não se lembra, apita o primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 99 contra o Juventude, Botafogo e Juventude, que eu estou. E o Márcio anula também 2 gols do Botafogo, um, se eu não me engano, do Bebeto e um do Zé Carlos, Zé do Gol, se eu não me engano, e tira uma Copa do Brasil do Botafogo. Se fosse assim, eu estaria aqui falando muito mal do Márcio Rezende. Não, assim como ele errou em 95 e foi a nosso favor, ele errou em 99 contra. E erros e acertos são inerentes ao futebol, faz parte. Né? Hoje, com o VAR, a gente não consegue ter os acertos que a gente gostaria. Continua Imagina errando, naquela época que era... Hoje se erra muito mais, no meu modo de ver. Mas vamos falar dessa final. Como é que foi a emoção desse campeonato, dessa final, desse último jogo? Vocês ganham um campeonato com um time que vocês tinham. O que se passa na cabeça do cara nesse momento? Olha, eu vou falar para você, amigão, porque para mim foi muito especial, porque eu ainda era jogador do Santos. Lembra que eu falei que eu saí, volto em 94, o Santos me empresta em 95 e eu chego naquela final ainda como jogador do Santos. Eu estou emprestado, meu passe pertence ao Santos. Então, quando eu entro no Pacaembu, a maior parte dos jogadores do Santos e do Botafogo já tinham se cruzado na seleção brasileira. O Jameli, quando me vê naquele lado ali do campo aquecendo e ele vem ao meu encontro, eu falo pra ele: Jameli, vai pra lá, cara, porque olha como a torcida tá me xingando aqui, cara. Hoje eu tô... Cara, disco não é nada contigo, mas vai pra lá, porque hoje se eu tiver que arrancar a cabeça do um, eu vou arrancar. E o Jameli, um cara que na seleção a gente trocou muita ideia, se deu bem, assim como o Narciso, o Giovani, Robert, enfim. Eu não queria papo. A atmosfera naquele dia, ela era de arrepiar cada pelo do corpo. E por respeito ao Santos, eu digo pra você, eu só fiquei calado porque era a torcida do Santos, porque a torcida do Santos inteirinha me xinga no Pacaembu, sabe? Coisas aqui que eu prefiro nem falar, mas vocês podem imaginar. E quando a gente joga um jogo dessa magnitude, você tem que estar com a tua concentração num único objetivo, fazer a tua parte, lembrar de tudo aquilo que foi combinado no vestiário e não falhar na tua parte, porque se todo mundo pensar assim, vai dar bom. Conclusão, Botafogo bate campeão, e eu falo para você assim, que foi algo indescritível, porque quando a gente volta para o Rio de Janeiro, onde era a nossa casa, era um mar preto e branco desde da pista de pouso. Eu nunca vi aquilo. Quando o avião pousa, dá 10 segundos eu vejo gente em cima da asa do avião. E aí você começa a olhar aquela orla ali até lá, a nossa sede, era gente na rua, moto, carro, bandeira, que eu falo, gente, eu nunca vi tanto botafoguense na vida. Então até hoje que eu falo, eu me arrepio, porque a gente resgatou um sentimento que estava dormido no torcedor botafoguense. Aquela conquista, aquele orgulho de ter aquela estrela no peito e falar, sou campeão outra vez, né? O Botafogo merecia aquilo por toda a sua história, por todos os seus grandes craques. Tanto que agora, quando a gente se torna campeão da Libertadores e brasileiro, em algum momento que alguém me faz uma pergunta, eu falo isso, cara. Jamais eu torceria para que o Botafogo não fosse campeão. Isso não é ser botafoguense. O meu lugar na história está guardado. Esses caras construíram o lugar deles. Eu, como botafoguense, quero voltar a gritar ser campeão. E foi mágico também. Então, 95 tem a sua importância, 2024 tem a sua importância também. São coisas diferentes. Hoje,
posso dizer para você, nas condições que a gente foi campeão, muitos torcedores dão mais valor para aquela conquista do que, de repente, hoje. Hoje é o que se espera do Botafogo, que o Botafogo dispute os títulos. Na nossa ocasião, a gente saiu de azarão para campeão brasileiro. E isso é história, né? Não, sem contar que não tinha salário. Verdade. Verdade. Hoje tem dinheiro sobrando. Você cobria naquela época, Boccagi, você sabia da dificuldade e quantas vezes a gente se juntava ali fora para falar de dinheiro, cara. Era desgastante demais. Era muito desgastante. Que foi um dos motivos, inclusive, desses atritos também envolvendo o Túlio. Porque tinha a história de que ele recebia que a gente queria a cobrança dele com a diretoria, exato. Que ele recebia dinheiro por fora do patrocinador e os jogadores não recebiam, enfim. Ali, sem dúvida, o Sérgio, não há... Eu fiz a provocação da história do gol, né, que teria sido impedimento, acho que foi isso, né, que teria impedimento. Mas só mesmo com o VAR para mostrar, e se não fosse isso... Eu sou contra o VAR, até vale o meu depoimento aqui, porque acaba com essa discussão, acaba com essa situação das provocações entre as torcidas. O VAR meio que tirou muito da graça do futebol. Né? E continua errando do mesmo jeito. E continua errando do mesmo jeito. E vale ressaltar, aquele título de 95 foi o primeiro do Botafogo Nacional, depois que a CBF reconhece, né, o título de 68. Mas até então... tirou do ombro da torcida o peso de não ser campeão brasileiro. Então,